Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, saúde, com paz e que Jesus esteja aí no coração de vocês. Nós estamos de volta hoje com o nosso canal Reflexões Espiritualistas, trazendo para vocês mais um capítulo do livro Lar Oficina, no qual nós trazemos mensagens de espíritos desencarnados para suas famílias. Semana passada tivemos a mensagem do Sidney, um jovem de apenas 20 anos, que era piloto de avião, mas morreu num acidente de automóvel, escrevendo para sua mãezinha, para o seu paizinho. E hoje nós temos uma outra mensagem de um senhor um pouco mais de idade, mas que também trouxe mensagens consoladoras através da mediunidade psicográfica do nosso querido Francisco Cândido Xavier, certo? O livro, como vocês podem lembrar, é esse aqui, que é a capa do livro que nós estamos gravando, né? Lar Oficina, Esperança e Trabalho. E a gente aproveita esses momentos iniciais para falar do nosso canal e pedir a todos que, se gostarem do conteúdo, da temática, né, que nós estamos trazendo aqui, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, com os familiares, com pessoas queridas que estejam eventualmente necessitando receber esse tipo de conteúdo, ou porque perderam alguém da família, ou porque tem alguma tristeza por alguém que partiu anteriormente. Então, o objetivo desse livro e desse conjunto de vídeos que nós estamos gravando agora é atender esse público, pessoas que muitas vezes não compreendem ou não aceitam a partida dos seus entes queridos e passam a viver uma vida de tristeza, de melancolia, muitas vezes até de desespero quando se trata de uma mãe que perde um filho muito jovem, né? Dá até para compreender, mas o objetivo da doutrina espírita, já falei algumas vezes para vocês, é uma doutrina consoladora. Ela procura trazer consolação aos corações, certo? Através do entendimento que a vida continua, né, que existe a reencarnação, que nós voltamos aqui várias e várias vezes para aperfeiçoar o nosso espírito, o nosso corpo. Então, é por isso que a gente está aqui, de algum modo, trazendo esse conteúdo para vocês. Tá bom? Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a família Pereira. A família Pereira, porque vai se referir ao desencarne do senhor Maximino Pereira, encarnado no dia 22 de julho de 76, 77 anos de idade. Ele escreveu para sua filha, né, mas na verdade é para sua família, em primeiro lugar, né? Aqui quem está relatando um pouco da história que se passou com o seu Maximino é a filha dele, Dona Leonilde, né? E ela diz assim: meu pai foi pessoa de pouca instrução escolar, mas espírito muito nobre, de grande coração, bastante caridoso. Palavras de amor que representam a expressão de Dona Leonilde Baumgarten quando se refere a seu pai e nos conta do seu desenlace físico. Então aqui ela vai descrever os dias que antecederam até o momento do desencarne do pai. Encontrava-se ele em seu sítio onde haveria uma festa para amigos e familiares, quando foi acometido de um infarto do miocárdio. Levado às pressas para a cidade mais próxima, Sorocaba, no interior de São Paulo, onde recebeu os primeiros socorros e lá permaneceu por 16 dias na UTI. Com extrema lucidez, sempre nos pedia para retornar à sua casa em São Paulo. Assim ocorreu. Quando se encontrava sentado em sua sala, com os filhos e netos à sua volta, fechou os olhos e desencarnou como um passarinho. Olhem só, gente. Por 16 dias numa UTI, teve alta, foi para casa, morava em São Paulo, e chegado lá, que é onde ele queria estar, desencarnou como desencarna um passarinho, assim,
uma hora para outra. Estas foram as suas últimas palavras. Considero-me um homem realizado e feliz. Agradeço a Deus pela família que me deu. Através dos anos de trabalho na profissão que exercia, ele era comerciante atacadista, adquiriu larga experiência que lhe deu um cabedal de conhecimentos invejáveis, admirado e respeitado por todos que o cercavam. Alegre e espirituoso, excelente esposo, pai e avô, contagiava os que com ele compartilhavam o dia a dia no seu otimismo e da sua vivacidade. Mamãe desesperou-se, recusava-se a aceitar a partida de papai. Preocupava-nos essa situação. Eu confesso para vocês que vivo uma situação parecida, porque meu pai já desencarnou há alguns anos, 3, 4 anos, e a minha mãe ainda não se conforma, por mais que a gente fale para ela que a vida continua, tudo mais, né? Mas a gente vai vivendo, né? Então ela fala assim: resolvemos ir a Chico Xavier para uma palavra de conforto, particularmente para a mamãe. A mensagem chega nos unindo mais ainda à família, no amor e na fraternidade, na compreensão e solidariedade. Abriu-me as portas para a doutrina onde ingressei em seu estudo. Ou seja, eles não eram espíritas naquela época. Certa ocasião, em difícil situação familiar, quando eu e meu marido não queríamos aceitar um certo acontecimento no auge do desespero, fomos a Uberaba na esperança de falar com Chico Xavier. Mas infelizmente não foi possível. E qual não foi a nossa surpresa, ao terminar o culto do Evangelho no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, né? A primeira mensagem da noite foi a de meu pai, orientando-nos o caminho a seguir. Vocês vejam que elas nem tinham chegado a falar com o Chico do problema que as tinha levado para Uberaba. E, no entanto, o pai, obviamente sabendo de tudo que está acontecendo, conseguiu autorização do plano espiritual, o que não é fácil. Significa que eles tinham méritos, tanto o pai quanto a família, para receber uma mensagem direta, assim como foi essa. É impossível descrever com palavras o sentimento que a mensagem despertou na família, misto de alegria para uns, incredulidade para outros, mas sem sombra de dúvidas, muito conforto e amparo a todos. Ela nos fez entender, a mensagem, né, que a vida continua, independente da convicção religiosa anterior. Despertou-nos para a caridade e o amor ao próximo, e que podemos viver perfeitamente com. Motivada pelo exemplo de Dona Yolanda César, mãe do Augusto César Neto, né? O nome desse livro aqui é o Lar Oficina, onde ela trabalhava, que era a casa dela. Hoje, e como todos os anos anteriores, no dia 10 de maio, data do seu aniversário, brindamos com a distribuição de pães e outros alimentos em seu nome, para amenizar um pouco o sofrimento de nossos semelhantes, satisfazendo-nos no dever do amparo mútuo. Então, em vez de fazer uma festa de aniversário para o filho, no dia do aniversário dele, que é 10 de maio, eles faziam o quê? Uma festa de distribuição de pães e de outros alimentos para as pessoas carentes. É um exemplo que a Dona Yolanda deixou para eles. Num ressalto a gratidão carinhosa ao abnegado e querido amigo Chico Xavier, que tanto nos ajuda. Falar de Chico é aprender o Evangelho de Jesus. E as famílias em desespero, na dor causada pela perda dos seus entes queridos, sintam um pouco da paz e a serenidade a nos tranquilizar os corações. Não desanimem. Deus é Pai e nunca desampara os seus filhos. Leonilde Baumgarten. Essa frase que ela falou no final é também o que nos motiva a trazer o vídeo para vocês. As famílias em desespero, na dor, pela perda de pessoas queridas, sintam um pouco da paz e da serenidade, sabendo que a vida continua.
Então eu trago essas mensagens por esse motivo. Aqui alguns esclarecimentos para quando a gente lê a mensagem daqui a pouquinho, saber quem são as pessoas citadas pelo Espírito comunicante, né? Pelo Maximino lá. A esposa, o nome dela é Generosa, os filhos Leonilde, Maria Odete e Agostino, as netas Isildinha, né? Neta, na verdade, Isildinha, o genro e a nora Jorge e Marina. Fala do Augusto César Neto, que iniciamos lendo essa primeira mensagem dele, e dos amigos Raul e Yolanda, que são os pais de Augusto, fundadores do Lar de Oficina, onde grande número de senhoras, mães, se reúnem, né, no trabalho da caridade aos necessitados. Isso até hoje, viu, gente? Até hoje. Na semana do dia 27 de setembro, uma das irmãs do Augusto, Maria Otília, teve aqui em Pinda. Nós fizemos uma festa para mais 100 crianças para comemorar o aniversário do Augusto, que foi transferido aqui para Pinda, pedido da própria Dona Yolanda e na época também do Chico Xavier. Então vamos à mensagem, vamos ver o que o Maximino tem a nos dizer. Aqui é uma foto dele, né? Em carne, falei quando foi. Encarnou com 67 anos e disse o seguinte: querida Leonilde, querida filha, Deus nos abençoe. Estou contente ante a possibilidade de trazer a toda a família, em sua presença, os meus votos de saúde e paz, felicidade e bom ânimo. Geralmente iam 1, 2 pessoas no Chico, não iam toda a família, né? Estava a família toda presente, por isso que ele está se referindo assim, para que aí depois ela enviasse para aqueles que não estavam presentes essa mensagem consoladora. Às vezes, Generosa, que é a esposa dela, e vocês, os filhos queridos, me acreditam distante, acham que está muito longe, né? E perguntam o porquê de nossa correspondência quase que interrompida. Isso porque é impressão de vocês. Em casa, sempre que possível, eis-me ao lado da esposa querida, a raciocinar quanto ao melhor modo de solucionar os problemas naturais que vão aparecendo. A gente acha que muitas vezes a pessoa que desencarna vai embora, some, desaparece. E não é assim. Elas continuam ajudando seus familiares. Lógico, desde que perfeitamente equilibradas, que consigam transmitir paz e serenidade e não saudade e desespero, o plano espiritual superior permite que essas pessoas frequentem os seus lares, ajudando os seus familiares, como é o caso aqui do Maximino, que estava ali presente ao lado da esposa quase sempre, né? Hoje, no entanto, desejo registrar a nossa satisfação com a festa de nosso amigo Augusto César. Os pais do nosso companheiro, o amigo Raul, e a nossa estimada Dona Yolanda, me perdoarão estas referências diretas, mas não posso silenciar a nossa alegria notando uma comemoração realizada de maneira surpreendente. Olha o que ele vai dizer. Ao invés da família receber na residência as criaturas amigas, eila que se desloca a fim de se colocar ao encontro dos nossos irmãos necessitados, transformando os brindes dos homenageados em socorro aos companheiros do caminho. Porque a Dona Yolanda, em vez de fazer uma festa como ela fazia lá em São Paulo, morava lá num bairro nobre da cidade, na Vila Nova Conceição, se deslocava para Uberaba com um caminhão de coisas, cheio de presentes, de cesta básica e tal. E a festa era feita para as pessoas carentes de um bairro próximo ali de Uberaba, onde era o centro do Chico. Sem contar que ela fazia uma festa também com bolo, e nós participávamos lá no Hospital do Fogo Selvagem, com a Dona Cecília, e frascos de champanhe trocados por pacotes de alimentos, e quitutes preciosos transfigurados em pães, e outras bênçãos, para quantos se apresentem em dificuldades maiores do que as nossas. O exemplo, né, gente? Olha o exemplo. Acompanhei a felicidade do nosso Augusto a partilhar,
junto de companheiros diversos, da doação de si mesmo às crianças desprotegidas e aos doentes. Agradeci a Jesus a sua presença de filha com os nossos amigos, nosso empreendimento e formulo votos para que todos os cristãos venham a efetuar festas de amor e paz ao reverenciarem os seus entes queridos, saindo da própria casa para honorificar pessoas amadas, auxiliando aquelas criaturas em problemas difíceis e que transitam junto de nós. E às vezes junto de nós, gente, é muito perto de nós mesmo, viu? Penso quanta alegria será criada na terra quando cada família, olha bem, cada família render esse ou aquele preito de carinho a determinado parente sempre querido, melhorando a mesa dos lares, cujos, onde se acolhem nossos amigos, aparentemente esquecidos do mundo. Traz uma reflexão profunda para nós. Quando nos animarmos a espalhar migalhas de felicidade e esperança nas enfermarias da indigência, recantos da penúria, nas áreas das necessidades humanas e nos ninhos de sofrimento, guardo a certeza de que nossa alegria se transformará em rio de bênçãos para os mais carentes de nós. Estejam eles em creches anônimas, em orfanatos quase desconhecidos, em pousos de geriatria, cercados de sofrimento ou em casas de enfermos de qualquer procedência. As nossas homenagens serão mais valiosas, mais... Então tá nos exortando, está nos convidando para transformar as nossas dores, as nossas tristezas em auxílio ao nosso próximo, porque auxiliando o nosso próximo, nós seremos auxiliados. É dando que se recebe. Tem aquela famosa prece de São Francisco de Assis. É dando que... Então é doando de nós, um pouco de nós, é que o céu responde a nosso favor quando nós necessitamos de auxílio. É assim que funciona a bondade divina e a justiça divina ao mesmo tempo. Conte a nossa generosa, que não estava presente, a esposa, né? O que foi a reunião de Augusto? Matéria de assistência ao próximo. Ele estava impressionado com a festa lá do Augusto, tá vendo? E quanto se nos faça possível, espalhemos a ideia de transmitir os nossos júbilos familiares a outros irmãos que atravessam longos territórios espirituais de provação e amargura, dor ou tristeza. Está nos exortando claramente a fazer, estava exortando a família, ele em primeiro lugar, mas todos nós que estamos lendo essa mensagem hoje, a fazermos o mesmo, né? Peço a você, minha filha, transmitir ao nosso Agostinho, Liodete, a Marina, ao Jorge Walter e a todos os nossos familiares as minhas lembranças de paz e agradecimento. Todos os outros filhos da neta. E a nossa generosa, você dirá que ela esteve espiritualmente em nossa companhia durante todas as manifestações de carinho, hoje exteriorizadas, em honra de um filho querido, supostamente morto, conforme a decisão dos pais que esposaram essa ideia feliz. Vocês vejam que ele estava nitidamente impressionado com a festa que a dona Yolanda tinha feito para o Augusto lá em Uberaba, né? Ele espírito, né? Não desejo fazer uma lista de avô coruja, recomendando-se aos netos, mas desejo que você diga a Isildinha que estamos cooperando quanto possível para que ela seja uma feliz mãezinha a enriquecer-se de mais ternura para o lar e para a família. Vê que está dando um recado particular. Vamos olhar aqui, ver quem que é a Isildinha, para a gente lembrar. Então, a Isildinha é a neta dele, tá vendo lá? Isildinha Baumgarten. Possivelmente, ela estava se preparando para ser mãe, por esse recado que ele está trazendo aqui. Você vê coisas que o Chico não teria condição de saber nunca, né? Então, ele vai terminando dizendo assim: temos cogitado de colaborar na sustentação de sua saúde de esposa e mãe, o quanto se nos permita. Seguimos o Walter em suas preocupações e esperanças. Contemos com o socorro de Jesus. Muito grato por compartilhar com você, em pessoa e representando todo o nosso grupo doméstico,
nas expressões e realizações de alegria e beneficência. Secam a memória de nosso augusto amigo. Envio muito carinho à nossa querida generosa e rogo a você receber um grande abraço do papai. Reconheço Maximino Pereira. Olha só que mensagem tocante para a família, hein? Já pensou que bênção receber uma mensagem dessa? Que bênção! Olha só que bênção! Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta trazendo mais mensagens consoladoras do livro Lar Oficina. E um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.